CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Nove horas e 5 minutos. Agora sim a gente inicia o nosso bate-papo com o deputado federal Dagoberto Nogueira. Deputado, Brasília começa a segunda-feira. Daqui a pouquinho o senhor se prepara para ir para a capital federal. Pauta da semana, reforma da Previdência. Eu queria ouvir do senhor o que é que já aconteceu lá em Brasília. A gente tem acompanhado o seu trabalho lá, através da Márcia Paravis, nossa correspondente lá na capital federal. A gente tem acompanhado pela imprensa de modo geral o movimento, a atenção, inclusive, que vocês estão passando e vivenciando diariamente, tanto vocês quanto os governistas lá na CCJ. E essa semana tem a votação da reforma. Exatamente, Otávio. Primeiro, meus cumprimentos a todos os nossos ouvintes da CBN, desde a minha alegria de estar aqui com você e nesse espaço democrático que você abre para todos nós. Otávio, a CCJ, ela tinha o papel de examinar a parte jurídica da proposta. Nós não podíamos, em tese, entrar no mérito dela, porque não cabe a essa comissão. Tá. Mas, na verdade, nós ganhamos tempo com isso. Quando eu digo nós, é a oposição, para que nós também, que nós queríamos que os deputados tomassem conta do que está sendo proposto, que tivesse conhecimento daquilo que o governo propôs. E que também que a sociedade, de uma forma geral, pudesse também ter conhecimento. Essa estratégia funcionou na época do governo anterior, que do Temer, porque se a proposta tivesse votado imediatamente ao chegar aqui no Congresso, as pessoas não sabiam o que estavam votando, e é o discurso de governo, que se não votar a reforma, o Brasil vai acabar, que o Brasil vai fazer isso. E, na realidade, o Brasil, nós estamos discutindo essa reforma desde a época do Fernando Henrique, depois veio o Lula, a Dilma e o próprio Temer, e o Brasil não parou por causa disso. Lógico que é importante... Mas não sobrecarregou a Previdência? Não, aí que tem que ser discutido bem isso, porque depende de que tipo de previdência que nós estamos discutindo, né? O que precisa melhorar e o que precisa fazer. E o governo faz um discurso, diz que vai acabar com os privilégios. E, na realidade, ele só está mantendo o privilégio. O que ele está acabando é com os trabalhadores. Então, é uma reforma muito mais perversa do que aquela proposta pelo Temer. Você pode dar um exemplo? Olha, por exemplo, as pessoas vão ter que trabalhar 40 anos de contribuição, sem examinar qual que seja essa profissão. Segundo, aquelas pessoas que são aposentadas pelo tempo de serviço ou pela doença, essas pessoas, ao invés de receber salário mínimo, vão receber R$400, né? Corta a pensão das esposas quando o marido morre. Enfim, é uma série de coisas que isso acaba com o pequeno, com o trabalhador pequeno só. Eu vou dar um exemplo para você. Um pedreiro, por exemplo, ele não tem, durante o ano todo, a média que ele trabalha registrado é de 4 meses. Tá. Por quê? Porque ele trabalha com empreiteira ou com alguma empresa. O resto, ele faz bico. Esse cara, por exemplo, vai aposentar, se ele tiver que comprovar 40 anos de contribuição, vai demorar para ele. Ele vai aposentar com 120 anos, que era um prazo, aí ele teria que ter mais, vamos supor que ele começou com 15, então ele iria para 135 anos. Uhum. Quer dizer, esse cara não vai aposentar mais. Eu estou te dando um exemplo, não tem chance dele aposentar. Muita gente considera que ele poderia, por exemplo, pagar os outros meses para poder contribuir e também receber. O senhor acha que então, mas a questão, os demais que pagam tem que pagar? Não, mas não é bem isso. Não? A questão é que esse pessoal, eles não têm como... Por exemplo, ele está fazendo bico. O valor é pequeno. Uhum. Né? E esse cara também, nós temos que entender que ele também está contribuindo para o país. Quando ele compra na farmácia, compra no açougue, ele está contribuindo com impostos. Então, o Brasil tem que retribuir para essas pessoas o tempo que ele trabalhou. Então, isso, nós temos que... E aí a visão do Guedes, ele só vê matemática. E nós temos que ver o aspecto social. Né? Por exemplo, você vai pegar dos aposentados. Hoje, muita gente depende do salário dos aposentados. Tá. Então, isso daí até é uma forma que o país dá de sobrevida para essas pessoas. Vamos pegar um município pequeno, por exemplo.
a arrecadação do município depende muito desses salários que eles estão recebendo. Esses municípios, é aquilo que eu falei, quando essa pessoa compra no supermercado, compra na farmácia, ele está gerando imposto para o município. Então, quando você corta esse de salário e vem para R$400, primeiro que essa pessoa não tem mais condições de ter sobrevida, né? E segundo, que também isso vai diminuir e muito a arrecadação do país. Então, o próprio país, quando ele põe dinheiro nessa situação, ele também recolhe dinheiro em função disso, porque ele também cobra imposto. E nós temos que ver essa questão social. E essa Previdência, da onde ele está atacando mais, essa Previdência não é deficitária. Isso eu posso te garantir. Pra você ter uma ideia, deu um déficit no ano passado de 50 bilhões. Só que tem de isenção de empresários que não estão pagando por conta do governo federal mais de 150 bilhões de reais. Tem mais de 450 bilhões de empresários que estão inadimplentes, que têm que executar essa dívida. E tem outra. O governo mexia 20%, pegava dinheiro dos aposentados todos os anos. No governo do Michel Temer, ele passou a DRU para 30%, ou seja, da arrecadação que tem, 30% o governo já tira. Então, se o governo está tirando, é porque está tendo dinheiro, e aí fala desse déficit. Esse déficit, esses 50 milhões, é menor do que o que o governo tira. Então, ela não é deficitária, foi comprovado com auditores, foi comprovada para nós lá da Câmara, com número, com tudo. O que é deficitário hoje? É a Previdência dos municípios, dos estados e a da própria União, que é do funcionalismo público. Essa, sim, vai ter que dar um... Mas vai ter mudança aí também, né? Eu queria saber a opinião do senhor. O senhor falou da aposentadoria de um pedreiro. O senhor usou um pedreiro como exemplo. Como é que o senhor avalia, por exemplo, a mudança que vai acontecer, que está proposta para acontecer na aposentadoria dos políticos, por exemplo? Olha, por exemplo, político, eu sou político. Eu não pago aposentadoria porque eu não vou me aposentar pela Câmara e eu já estou no meu quarto mandato. Sim, mas não geral, é todos políticos. Os demais. Daqui do Estado, para você ter uma ideia, parece-me que tem 6 deputados só. Porque fala político, parece que todos eles se aposentam. São todos, de modo geral, né? Porque a Previdência mas não pega do Estado, parece do país. Só tem 6 deputados estaduais que aposentaram como deputado. O senhor sabe quanto eles ganharam? Não, eles ganham de acordo com aquilo que eles pagaram. Se fosse aposentar agora, mudaria. Ia passar a ganhar o teto de 5 mil e pouco. Não, para todo mundo. Isso não é positivo na avaliação do senhor? Eu acho. Aí não é só de político. Aí é de desembargador, sim, é de juiz, é de promotor. Os maiores privilégios do país. Né? É nesse que tem que mexer. Então, e é esses que não estão mexendo. Né? Tanto é que o próprio Bolsonaro mandou a reforma da Previdência separado a dos militares, a das Forças Armadas. Por quê? Porque ele queria que fosse votado separado para que os direitos de lá, além de ser mantido, ia ser ampliado. Então, por isso que nós, lá no Congresso, nós só mexemos nessa reforma depois que veio essa dos militares. Nós não aceitamos examinar separado. Sim, foi tudo e agora, como nós estamos mexendo e muito na deles, eu vou dar um exemplo, Otávio, para você ter uma noção. O absurdo que existe isso que é privilégio, é isso que tem que acabar, que já acabou, que isso já não vai ter mais. Né? Por exemplo, a esposa de um militar, a filha de um militar, não vou nem da esposa, a filha, se ela for solteira, enquanto ela for solteira, ela recebe o salário do pai. O pai é general. Aí o pai morreu. Eu conheço uma pessoa, né, que eu tenho assim, uma vivência, ela já deve ter uns 86, 88. Ela nunca casou na vida, ela já tem netos, ela tem tudo, quer dizer, nunca casou no papel, para continuar recebendo a pensão do pai, que era general. Quer dizer, você vê o absurdo que é isso. Quer dizer, passar para a mãe dela é uma situação, né, porque é família, rima de família, ela tem que manter o nível. Agora, isso ainda estender às filhas solteiras, quer dizer, é um negócio. Aí a filha não casa nunca, que é para continuar recebendo, para tapear o governo. E como é que vai ficar isso na reforma? Então, não, isso não tem mais, isso já acabou. Teve até agora, então. A partir de agora, a proposta é para acabar. Isso já caiu há algum tempo, já não está, quer dizer, mas respeitou os direitos adquiridos. Entendi. Né? Agora, nessa reforma, pode até ser analisado e até os direitos adquiridos podem cair, porque os direitos adquiridos estão caindo quase todos. Né? Ele não está respeitando, por exemplo, não tem regra de transição.
Vou dar outro exemplo para você poder entender. Uma professora que trabalhou 25 anos, ela tinha o direito de aposentar aqui agora, foi publicada hoje, no outro dia, se ela requerer, ela tem que trabalhar 40 anos. Então mudou. Não tem assim, tá faltando um dia, tá faltando um mês, então tem que trabalhar mais um ano, quer dizer, que aquela regra de transição que ia aumentando gradativamente, respeitando os direitos adquiridos. Falta um ano, então tem que trabalhar mais 3. Falta 2 anos, tem que trabalhar mais 5. Esse tipo de coisa. Não tem. Mudou de um dia para o outro, já não aposenta mais. Mas pode aposentar com 25? Pode. Só que se ela recebesse R$2.000, ela vai aposentar com 1.000. Entendeu? Então ela cai o valor lá da aposentadoria dela e ela, consequentemente, não pode se aposentar e vai continuar trabalhando. São 513 deputados federais. Essa votação, é bom que a gente diga e esclareça o nosso ouvinte, ela vai acontecer muito provavelmente na quarta-feira. Amanhã ainda tem mais um debate. A reforma na CCJ deve acontecer na quarta-feira. Depois será enviada para o Congresso para 2 votações e mais 2, se for aprovada, no Senado. O senhor acredita que todo esse crivo que vocês, deputados, vão ter a oportunidade de fazer lá, vocês vão conseguir transformar essa reforma? Até porque, deputado, se ela é necessária ou se ela não é necessária, vai muito hoje da opinião muito de quem está do lado do governo, quem está contra o governo, e a população ela tem pouca informação sobre isso, pelo menos é o que eu percebo, é a minha avaliação. O senhor acredita que lá no Congresso, em sendo aprovada ou em não sendo aprovada, vocês saberão tratar essa questão lá, e se for aprovada, vai estar sendo aprovada uma previdência de forma justa, e ela caminha, inclusive, para uma votação, me parece, bastante rápida aí. Olha, Otávio, eu percebo que é o seguinte, nós vamos votar a reforma. Isso aí o Congresso não vai se negar de fazer isso. Mas o que o Congresso não vai permitir é a manutenção dessas regalias e desses altos salários. E massacrar o trabalhador. Por quê? Porque o deputado tem medo que depois ele tem que voltar na base e se justificar por que votou contra os trabalhadores. Eu me lembro quando os deputados foram tapeados naquela reforma trabalhista. Né? E que as pessoas, Otávio, que diziam, olha, se não votar essa reforma trabalhista, o Brasil vai parar, nós só vamos trazer o investidor estrangeiro se votar essa reforma trabalhista, precisa ser votada, né? Precisa gerar emprego, o Brasil precisa voltar a crescer. Os empresários não querem investir, não só os empresários locais, mas também o empresário de fora não quer investir porque a nossa legislação é muito protecionista. Então tem que acabar com isso, tem que acabar com os sindicatos, tem que acabar com tudo, tem que acabar com todos os direitos, que aí vai vir a empresa de fora, aí vai gerar muitos empregos, não vai ter mais desempregado, não tem mais que se preocupar com legislação trabalhista. Enfim, era um discurso nessa ordem. Uhum. E nós aprovamos. Nós não com o meu voto, porque eu já sabia que era tudo mentira. Eu votei contra. Mas foi votada a reforma trabalhista, não gerou um emprego para o Brasil, muito pelo contrário, aumentou o desemprego, não melhorou a situação do país, aprofundou a recessão, o Brasil deixou de crescer, quer dizer, só piorou, porque o povo, quando tem salário, quando tem o emprego, quando tem a economia dinamizada, o país cresce. Você vê que no passado, queira gostar desse Lula ou não, eu não sou PT, mas na época aqui do Lula, né, que tinha o emprego, o Brasil crescia nos patamares. Se você vai pegar hoje os índices, você vê lá em cima, na época do presidente Lula. Aí depois que a Dilma começa a cair, com o Michel Temer afundou e agora está afundando aqui de novo. Quer dizer, o que aconteceu? Por quê? Porque ele cuidou do social. Ele se preocupou com o emprego. E as pessoas, quando tinham o poder de compra, essas pessoas que dinamizavam a economia, que comprava na indústria, que comprava no comércio. Que é o que vale. Todas essas medidas, que faz crescer. A gente acompanhou agora, na semana que passou, uma entrevista do Paulo Guedes. Ele, com 3 meses, ele disse que com 3 meses não conseguiria, o país, o atual governo não conseguiria resolver todos os problemas gerados nos últimos anos. O senhor acredita que a economia do país pode melhorar nos próximos meses? Eu não. Eu, do jeito que está indo, com essa falta de credibilidade,
essa falta de credibilidade desse presidente, que uma hora fala uma coisa, institui outra, fala outra, briga com quem não tem que brigar, puxa o saco de quem não tem que puxar o saco, briga com a China, que é o maior importador do país, quase responsável por 63% de toda a nossa exportação. Nós podíamos brigar com o mundo inteiro, menos com a China. Ele briga com a China. Aí vai lá nos países árabes, briga com os países lá, que são os maiores compradores de carne nossa, cai a nossa arroba. Hoje, Santa Catarina, o Paraná e o Espírito... E o Rio Grande do Sul, lá, o Espírito Santo, está tudo perdendo aves, porque não tem mais para quem vender, porque brigou lá com esse... Quer dizer, ele só faz e puxa o saco dos Estados Unidos, que não compra um prego nosso. Antigamente comprava laranja, hoje não compra um prego nosso. Então, ele não tem noção de exportação, de importação, ele não tem noção de país. Ele é um cara que vive ali falando que vai dar tiro, que vai matar, que tem que dar arma. É só isso. Não tem noção nenhuma de administração pública. Não tem nenhuma experiência disso. Então, se não tirarem o telefone dele, se não tirarem ele de cena, já tiraram os filhos. Se não esconder ele, como ele foi escondido na campanha e ele ganhou as eleições, se não fizer isso agora para o Brasil poder ir para frente, eu não sei do que vai ser, porque cada vez que ele abre a boca, se fizer e isso, onde ele vai, ele só cria encrenca. Esse é o único problema, então? O senhor acha que se fizer isso aí resolve bastante? Eu acho que resolve, tem que tirar ele de cena. Deputado, vamos falar aqui de Mato Grosso do Sul. PDT, o senhor tem algum plano? Como é que o partido está se preparando para 2020? A Prefeitura de Campo Grande está aí, a fila para os interessados. O senhor já disputou a Prefeitura da capital. Eu queria saber como é que o PDT conversa sobre 2020. Olha, o PDT, que nós vamos começar a fazer as inscrições para as candidaturas a prefeito. E é logicamente que eu quero caminhar para que o PDT tenha candidato a prefeito. O senhor é pré-candidato? Se não tiver ninguém, eu vou ser. Então, eu quero ver se eu acho alguém que tenha melhores condições do que eu. E se eu não achar, eu vou medir, se eu estiver bem. O juiz Odilon continua no PDT? Lógico, ele está no PDT. Se ele quiser ser candidato, vai ser. Ele já manifestou para o senhor interesse? Ele tinha manifestado interesse de disputar, mas eu não sei agora, porque eu estou vendo aí um entendimento entre ele e o Marquinho. O Herbert Assunção assumiu a secretaria lá. Teve o seu aval? Não, lógico, isso não teve aval do PDT. O PDT não aceita ser secretaria nem de prefeitura, nem de governo. Eu passei os 8 anos do André Putinelli sem indicar nada, nenhum secretário. O do Reinaldo sem indicar nenhum secretário. Por quê? Porque eu não quero que o PDT fique à mercê de governo, ou que o PDT fique a reboque de governo. Eu não quero um PDT dependente, eu quero um PDT independente. Como foi na eleição passada. Precisou de lançar o doutor Odilon, nós tivemos autonomia, né, para poder lançar um candidato. A partir do momento... O senhor já foi secretário de Estado, né? Eu já fui, mas no governo do Zeca. Eu fui no governo do Zeca e no governo do Marcelo Miranda. E lá eu ajudei ao Zeca a ganhar, porque o vice era nosso. Era o Moacir Collor. Não sei se você se lembra disso. Era do PDT. Nós demos uma aliança, ganhamos e nós ajudamos a governar. Agora, quem nós não ajudamos a ganhar, que foi o caso do André e o caso aqui do Reinaldo, eu não acho justo você entrar por apenas para um oportunismo nosso, né? Então eu não quero. Isso aí eu quero que o PDT seja independente e se achar que tem que lançar candidato, vai lançar. Não pode ficar amarrado às tetas do governo. E tem muitos vereadores, muitos deputados que não sabem viver sem isso. Então depende de governo, precisa daquele empreguinho do governo, precisa da passagem de mão aqui do governo. Eu, como nunca dependi, eu sempre faço... Isso tem, eu nunca dependi de governo nenhum. Isso tem? E não faço questão disso. Então, eu quero manter essa independência do PDT. Se nós tivermos que lançar, nós podemos até apoiar com o Marquinhos. Não tenho nada contra isso também. Se ele estiver fazendo uma boa gestão e for uma decisão do partido, nós podemos apoiar. Mas eu não quero antecipadamente que o PDT já fique a reboque de nenhum governante. Então, por isso que eu não indico, não tenho o nosso aval essa indicação. É uma indicação pessoal do Odilon, que nós não temos nenhum compromisso com isso de não ter candidatura própria. Nós vamos caminhar para ter candidatura própria em Campo Grande. Deputado, eu quero desejar sorte ao senhor. O senhor vai ter uma semana extremamente agitada lá em Brasília. A gente quer que o país tenha, que as suas decisões dos parlamentares brasileiros sejam a melhor para o país. Se aprovarem a Previdência, se ela for a melhor decisão, vai ser a decisão da maioria, já que nós elegemos vocês para nos representar, e a decisão da maioria representa a maioria do povo brasileiro. Agradecer a sua visita à CBN mais uma vez.
Otávio, eu que agradeço a oportunidade. O que as pessoas precisam entender do nosso papel, nós, enquanto deputado, nós temos que assegurar o direito daquelas pessoas que mais precisam. É isso é essas pessoas que dependem do nosso trabalho, da nossa gestão. O rico não precisa da nossa, esse toca sozinho. Mas aquelas pessoas mais necessitadas precisam de que os deputados façam alguma coisa por elas, porque hoje os índices de desemprego é alarmante, essa recessão está profunda, né? E a gente está vendo aí a criminalidade aumentando, né? A situação social cada vez pior. Então, nós, deputados, temos que cuidar dessas pessoas que precisam do nosso trabalho. Volte mais vezes à CBN. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.